certo? Esse exemplo aqui a gente fez por causa de uma força constante, tá certo? Nós encontramos que o teorema trabalha energia com uma força constante. Eu poderia me deter nesse resultado, porque ele é geral, ele vale para qualquer tipo de força. Mas vamos estender ele por caso de uma força variável, vamos encontrar o mesmo resultado com uma força variável. Para isso, a gente parte do princípio da definição que uma aceleração é a derivada da velocidade no tempo e que a velocidade é a derivada da posição no tempo. Usando a regra da cadeia, eu posso encontrar que AX, que é dvx dt, estou usando a regra da cadeia, isso aqui é dvx dx dt. Mas dx dt quem é? É Vx, então substituo da Vx dvx dx, certo? Esse é o valor da aceleração pela regra da cadeia. Usando a relação para o trabalho realizado, que é a integral de uma posição, a integral de x1 a x2 de f de x dx, e a segunda lei, que f de x é a massa vezes a aceleração, eu encontro que o trabalho ao longo de uma trajetória é a soma, né, a integral de f de x dx, a força é massa vezes a aceleração dx, a aceleração é Vx dvx dx, tá certo? Então, usei aqui o resultado da regra da cadeia aqui dentro. O termo dvx dx vezes dx é exatamente a variação da velocidade dvx, né? Os matemáticos não gostam muito, mas você pode simplesmente cancelar essa entidade com essa, então fica só essa. Mas, do ponto de vista físico, é exatamente isso que ocorre. dvx dx dx é a diferencial total de dvx durante o deslocamento dx, ou seja, a variação de dvx, certo? Portanto, podemos substituir esse termo aqui todinho, dvx dx dx, por uma variação na velocidade, né? Usando o fato que a variável agora, né, nós estávamos com a integração em x, agora vamos mudar para uma variação em v, na velocidade, então a gente tem que fazer uma correspondência. Então, quanto é o valor da velocidade de x igual a x1? Vai ser v1. Ou seja, nessa posição a minha velocidade era v1. Nessa posição, a minha velocidade era v2. Por quê? Porque eu estou mudando a minha variável de integração dessa aqui, que era dvx, dx, dx, para uma variação na própria velocidade. Então, substituindo isso aqui, né, por dvx, eu fico com a integral de m dvx, de vx, dvx, entre v1 e v2. Né? Ou seja, resolvendo essa integral, eu encontro que é a massa v ao quadrado sobre 2, nos limites de integração, substituindo esses limites, teorema fundamental do cálculo, eu encontro isso. Isso que é exatamente 1 meio de mv2 menos 1 meio de mv1, que é a variação da sua energia cinética, ou seja, o teorema trabalho-energia demonstrado para o caso de uma força variável, né? Porque a sua velocidade está mudando em todos os instantes do tempo. Se está mudando é porque tem uma aceleração, se tem aceleração é porque tem uma força. Agora, para deixar mais clara essa demonstração, né, que a gente meio que pulou uma fase, mostrar como é que se calcula o trabalho através de uma integral. Por caso de uma força constante, né, fica simples, né? A força constante sai daqui, você simplesmente soma ao longo de x. No caso, o trabalho com a força constante, essa integral, você realiza o produto escalar, passa o f para fora e faz a integral em x. A integral em x é exatamente essa área, né? Vai dar a integral em x de x1 a x2, vai dar a distância d, trabalho FD, num gráfico de força vezes deslocamento, F vezes D é a área, né? Então, a gente, agora, a partir de agora, sabe que num gráfico força vezes deslocamento, o trabalho é exatamente a área sobre a curva, certo? Então, a área do retângulo embaixo do gráfico representa o trabalho realizado pela força constante com módulo F durante o deslocamento com módulo D, tá certo? Aí agora um caso de uma força variável, né? Você tem uma força que está atuando na partícula numa posição x1 até x2, mas essa força está mudando durante esse período, né? Esse deslocamento de x1 a x2, a sua força muda. Nesse caso, a partícula que se move de x1 para x2 em resposta a uma variação na força na direção x. Então, aqui eu tenho um gráfico da força, né? A força era F1x, ela, ao longo do deslocamento, essa força foi mudando, foi mudando com a posição, né? Então, eu tenho aqui a variação, como ela variou. Se eu tenho essa forma, a forma como ela muda, né? Eu posso pensar que isso aqui, numa boa aproximação, né? São
pequenos intervalos com variações, pequenos intervalos, ΔX, muito pequenos, cuja força é constante, né? Então eu tenho aqui exatamente a definição da integral, né? Quando eu faço isso, o meu trabalho é a força vezes o deslocamento, ou seja, na verdade, você calcular essa área aqui é como se você fizesse uma aproximação onde o ΔX tende ao infinitesimal dx, essa curva fica perfeita, é exatamente o gráfico da força em função da posição, a área é o trabalho total aplicado, né, realizado por essa força. Aí aqui eu tenho um caso particular, que é o caso de uma mola, né, que a força de uma mola é Kx, né? Então, se você vai puxando uma mola, né, como essa força depende da alongação, à medida que você vai puxando, essa força vai crescendo linearmente. Está aqui, ó, a força cresce linearmente, porque a força é do tipo Kx, aumenta o deslocamento, aumenta a sua força, certo? Então, ao final, o trabalho é a integral de f dx. Se você faz essa conta, o trabalho vai dar 1/2 de kx2, né? Você substitui x aqui, aplica o produto escalar, tá certo? E você encontra que o trabalho vai ser 1/2 de kx2, né? Isso aqui seria uma aplicação. No caso aqui, ó, para um deslocamento de x1 a x2, o trabalho é 1/2 de kx2 ao quadrado menos 1/2 de kx1 ao quadrado. É essa área sombreada aqui, né? Então é agora que você fazendo, né, o cálculo do trabalho na força variável, o trabalho é F vezes escalar dr, dr é um deslocamento que pode ser tridimensional, né? É um vetor de deslocamento dr, uma força. No caso de uma dimensão, a força só tem a componente x, o dr é o próprio dxi, né? E aí você coloca dentro da sua integral, você aplica esse produto escalar, né, de f escalar dx. O produto escalar atua só entre os vetores unitários, fx e dx são constantes, e escalar i é 1, né? Módulo de tu que é 1 vezes o cosseno entre eles que é 0 é 1, tudo isso aqui é 1. Então você encontra que isso dá a integral de x1 a x2 de fx dx. No caso da força elástica, você sabe como é que é essa função, é kx. Você joga aqui, faz essa integral, K é uma constante, sai, fica x dx, x2 sobre 2, dentro dos seus limites de integração, teorema fundamental do cálculo, substitui o limite superior menos o limite inferior, e encontra que W é 1/2 de kx2 quadrado, que é exatamente esse resultado, ou seja, o trabalho é a área. Para o caso particular, se você fizer x1 igual a 0 e x2 igual a x, você tira essa área aqui todinha do triângulo, que é 1/2 de kx2, né? Que é 1/2 da área da base vezes a altura sobre 2. A base seria x, a altura seria kx, né? Que é a força. Então daria kx2, que é exatamente a área de um triângulo.